Deus abençoe, meus irmãos. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos nesta noite para adorarmos ao nosso Deus. Amém? Deus abençoe também os nossos irmãos através da internet, por toda parte, no Brasil e fora do Brasil. Que o Senhor Jesus fale com cada um, ao coração e à alma de cada eleito. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 11. Apocalipse, capítulo 10, versículo 11. Nesta noite, vamos falar sobre o tema o Espírito Santo para este tempo específico. Apocalipse 10, versículo 11. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Querido e amado Pai Celestial, no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é sobre todo nome, Pai. Pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, mais uma vez, Senhor, para ajudar cada um de nós, tanto ao falar, quanto ao ouvir, Senhor. Que possamos falar a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Fale conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. O Espírito Santo para este tempo específico. Minha mensagem nesta noite, ela é fundamentada naquilo que eu aprendi na mensagem pregada pelo pastor Osmar Rodrigues Costa, na mensagem intitulada O Espírito Santo neste dia, pregada no dia 5/11 de 2023. Amém? Na mensagem pregada pelo profeta, o irmão Brana, na mensagem intitulada Poder de Transformação, 31 de outubro de 1965, no parágrafo 281. O irmão Brana diz assim: a palavra de Deus é seu Espírito. A palavra de Deus que cumpriu nos dias de Paulo era o batismo do Espírito Santo para aquele tempo específico, nos dias de Paulo. A palavra de Deus que cumpriu nos dias de Irineu, de Martim, de Columba, era o batismo do Espírito Santo para aqueles tempos específicos. A mensagem de Lutero era o batismo do Espírito Santo para aquele tempo específico. A mensagem de John Wesley era o batismo do Espírito Santo para aquele tempo específico. A mensagem de William Branham era o batismo do Espírito Santo para aquele tempo específico. Sempre que Deus vai manifestar o seu Espírito Santo, Deus precisa manifestá-lo através de um homem. Deus derrama do seu Espírito Santo através de um homem.
Deus manifesta o seu Espírito Santo não através de grupos, mas em todo o tempo Deus manifesta o batismo do Espírito Santo através da mensagem pregada por um homem. Por isso que você vai ver que no tempo do irmão Brana, o batismo do Espírito Santo, receber o Espírito Santo, no tempo do irmão Brana, meus irmãos, era receber Apocalipse 10, 1 a 7. Era a palavra de Deus naquele tempo específico. Era o batismo do Espírito Santo que Deus estava derramando naquele dia, no tempo do irmão Brana. Apocalipse 10, 1 a 7. Era a palavra que Deus estava cumprindo no dia. Por isso as pessoas, elas não sabem o que é o batismo do Espírito Santo. Porque em cada dia, ele vem manifestando a palavra para aquele dia. Por isso que cada um de nós precisamos olhar para dentro da nossa alma e ver se nós temos este batismo do Espírito Santo dentro de nós. Porque o batismo do Espírito Santo, ele não se dá no seu corpo. O batismo do Espírito Santo, ele não se dá no seu espírito, na sua mente. Muitas pessoas, ao ouvirem a mensagem do dia, elas recebem aquela mensagem. Mas aonde você recebe aquela mensagem? Apenas no seu exterior, no seu corpo? Você sente, você chora, você grita, você pula, você veste corretamente, você anda corretamente? É o Espírito Santo no seu corpo. Você recebeu uma unção daquela palavra, mas você não foi batizado ainda. Muitas pessoas recebem o Espírito Santo na mente. Aquela mensagem do dia mental, na mente, elas entendem a mensagem. Porque elas recebem aquela palavra, aquela mensagem do dia na mente, no Espírito, né? Mas ainda não é o batismo do Espírito Santo. Então as pessoas, meus irmãos, se você for conversar com as pessoas, principalmente dentro da mensagem, as pessoas não sabem o que é o batismo do Espírito Santo. Agora, se elas não sabem o que é o batismo do Espírito Santo, como é que elas têm o batismo do Espírito Santo? Porque quando você tem o batismo do Espírito Santo, você sabe o que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a mensagem do dia. Sempre é a mensagem do dia. Sempre é a palavra que está cumprindo o dia. O batismo do Espírito Santo, nos dias do irmão Brana, não era igual o batismo do Espírito Santo nos dias de Pentecostes. Porque nos dias de Pentecostes, Deus estava cumprindo a palavra para aquele dia. Nos dias do irmão Brana, Deus estava cumprindo a palavra para os dias do irmão Brana, o tempo específico do irmão Brana. Agora, por isso que os irmãos vão perceber que durante as 7 eras da igreja, a própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi dado sob medida durante as 7 eras. Por quê? Porque eles tiveram parte do Espírito Santo. Tiveram apenas uma porção do Espírito Santo. No tempo de Irineu, no tempo de Martim, no tempo de Columba, no tempo de Lutero. No tempo de Lutero, eles creram, o justo viverá pela fé, mas ainda fumavam cachimbo. Por quê? Eles não tinham o Espírito Santo completo. Eles não tinham a palavra completa. Eles tinham apenas uma parte da palavra.
No tempo de Wesley, eles tiveram o Espírito Santo sob medida, na medida da santificação. Mas eles ainda não tinham a restauração dos dons. Eles não criam cura divina e falar em línguas e os dons do Espírito Santo. Mas eles tinham ali a santificação. Era a medida para aquele dia. E era o Espírito Santo para aquele dia. No tempo, quando veio o irmão Branham, meus irmãos, primeira e segunda etapa, o ministério de Elias, foi a medida que Deus deu ali, na primeira e segunda etapa, no ministério do irmão Branham. Foi sob medida também, porque ainda estava dentro das eras. Mas quando o irmão Branham manifestou Apocalipse 10, quando Deus cumpriu o ministério do sétimo anjo, quando Deus cumpriu o ministério do Filho do Homem, lá em Apocalipse 10, 1 a 7, então, ali foi um derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Assim como houve um derramamento do Espírito Santo no tempo de Pentecostes, assim também nos últimos dias, houve um derramamento do Espírito Santo em Apocalipse 10, 1 a 7. Era um batismo do Espírito Santo. A revelação dos 7 selos era o batismo do Espírito Santo. A revelação dos 7 trovões era o batismo do Espírito Santo. A terceira etapa era o batismo do Espírito Santo. Isto que era ser cheio do Espírito Santo no tempo do irmão Branham. Só que os americanos, eles não puderam receber o Espírito Santo na terceira etapa. Eles rejeitaram o Espírito Santo na terceira etapa, os americanos. Eles creram na primeira e segunda etapa. Mas eles não puderam receber aquele derramamento do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós precisamos saber que o Espírito Santo é a palavra que cumpre no dia. Ter o Espírito Santo hoje é crer na palavra do dia, no que Deus está fazendo hoje. Deus derramou o Espírito Santo no tempo de João para nós. Aquilo que o irmão Branham não podia explicar no seu dia, quando Deus cumpriu a palavra de Deus no tempo de João, no tempo do pastor Osmar, Deus estava cumprindo Apocalipse 10, 8 a 11. Receber o Espírito Santo no tempo do pastor Osmar era receber a mensagem do pastor Osmar, era receber a mensagem de João. Agora, quantos receberam aquela mensagem na mente? Quantos receberam aquela mensagem no corpo apenas, no físico? As mulheres andavam direito, os homens andavam direito, mas quantos receberam aquele batismo do Espírito Santo na sua alma? É isto que faz a diferença, meu irmão. A palavra de Deus diz que Deus derramaria do Espírito sobre toda a carne. Mas, quantos que podem receber aquela mensagem na sua alma, através da revelação? Você saber que Deus, a palavra, está dentro da sua alma, dentro do seu coração. Este foi o batismo do Espírito Santo no tempo do pastor Osmar. Mas não é o batismo do Espírito Santo hoje. Porque Deus tem o batismo do Espírito Santo para este tempo específico. Vamos tomar a mensagem aqui. Poder Transformação 281. A palavra de Deus é seu Espírito, é o Espírito Santo. Tem como você separar a palavra do Espírito Santo? É uma coisa só. Não tem como você separar o Pai do Filho, é uma coisa só.
É um Deus só. E sua palavra vem ao seu profeta. Sempre Deus vai manifestar sua palavra ao seu profeta. Deus tem que manifestar sua palavra num homem, para que aquele homem pregue aquela palavra, e o povo creia e seja cheio com aquela mensagem. Primeiro, Deus tem que manifestar seu Espírito Santo num homem. E depois, aqueles que creem, que ouvem aquela mensagem, eles são cheios do batismo do Espírito Santo. E quando eles são cheios do batismo do Espírito Santo, o que prova? Eu quero saber o que prova. É quando você vive, crê e fala a mesma coisa que aquele homem que Deus usou, falou, viveu e creu. É o que prova, meu irmão. O que prova que os discípulos, os apóstolos, foram cheios do Espírito Santo no seu dia, quando eles falavam e faziam as mesmas obras que Jesus Cristo fez. Porque primeiro Deus manifestou o seu Espírito em Jesus Cristo. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor é sobre mim. Deus sempre manifesta no homem o Espírito do Senhor. Depois que Deus manifestou o Espírito do Senhor em Jesus, então este Espírito Santo foi derramado na igreja, no dia de Pentecostes. E a sua palavra vem ao seu profeta. E a palavra é para transformá-lo do que as coisas do mundo são. Quando você crê na sua alma, aquela mensagem te transforma. Se você não é transformado, meu irmão, é porque você não tem aquela palavra na sua alma ainda. Ela está na sua mente. Ela está no seu corpo apenas. Está vestindo corretamente, agindo corretamente, parou de pecar, parou de mentir. Mas está só no exterior. Aquela palavra te transforma, te muda. Por isso que o irmão Brana diz, lá em Laodiceia 38, que os 7 trovões divinamente revelados é o que converte o coração. Os 7 trovões convertem a alma. Deus quer converter sua alma primeiro. Porque depois que Deus converte a sua alma, todo o seu corpo muda. Sua vestimenta muda. Seu cabelo muda, seu calçado muda, seu falar muda, seu corte de cabelo muda. Mas primeiro Deus tem que transformar o coração. Deus trabalha de dentro para fora. Converterá o coração dos filhos aos pais. Amém? Glória a Deus. E a palavra é para transformá-lo do que as coisas do mundo são. A imagem de filhos e filhas de Deus. E a palavra somente pode vir através destes profetas. Por isso que a palavra teve que vir primeiro através de William Marion Branham. Tinha que vir através de um profeta primeiro. A mensagem tinha que ser trazida através de um profeta, porque a palavra sempre vem através de um profeta. E depois que Deus manifestou num profeta, Deus pôde operar através do quíntuplo, através de um pastor, para poder profetizar outra vez. Que foi o ministério do pastor Osmar.
E a palavra somente pode vir através destes profetas, quando falavam, e tinham de ser comparado com a palavra, e mostrar que era a palavra. Então, se você aceita essa palavra, escute, você aceita esta mensagem. Quantos, quando ouviram a terceira etapa profetizada outra vez, aqui em Franca, quando o pastor Osmar pregou, desde o ano 2000, quantos que não aceitou e saiu? Porque o pastor Osmar pregou o novo nome Brana. Quantos que deixaram o ministério, o pastor Osmar, e saiu? Porque não aceitaram, meus irmãos, não aceitaram o Espírito Santo. Rejeitaram o Espírito Santo. Agora, o irmão Branco diz aqui, então, se você aceita essa palavra, você está aceitando o Espírito Santo na sua vida. Você está aceitando o sinal. Ela o transformará. De um filho do mundo, a filha do mundo, ou a um filho e filha de Deus. Amém? Na mensagem O Desvelar de Deus, 14 de junho de 1964, parágrafo 136. Escute. Mombrana diz, mas este é o Espírito que vem sobre a palavra prometida para esta era. Então, em cada tempo, o Espírito Santo manifesta a palavra para cada era, cada tempo específico. E quando ele manifesta essa palavra, Deus sempre manifesta através de um homem. O Espírito Santo tem que usar um homem. Sempre foi através de um homem. Por isso que o pastor Osmar pregou a mensagem intitulada O Espírito Santo é um homem. Ele sempre tem que falar através de um homem. O Espírito Santo do dia sempre está num homem. Amém? O Espírito Santo estava em Paulo. O Espírito Santo estava em Irineu, em Martim, em Columba, em Lutero, em Wesley, em Brana e no pastor Osmar. O Espírito Santo sempre vai estar manifestado no homem no dia. E você recebe ou rejeita o Espírito Santo quando você recebe ou rejeita aquele homem onde o Espírito Santo está manifestado naquele dia. Vocês entenderam? O Espírito Santo sempre manifesta no homem, cada tempo. Deus sempre vai manifestar através de um homem. Deus não manifesta o Espírito Santo através de gravadores, através de toca-fitas, através de toca-CDs, através de computadores, através de DVDs, através de internet. Não! Deus sempre fala através de um homem. Deus tem que ter um homem. Deus nunca mudou isto. Deus nunca mudou isto. Por isso que essa doutrina do aperto play no tempo do profeta era uma doutrina do anticristo. Porque depois que o irmão Brana morreu, meus irmãos, Deus não deixou de tratar através do homem. Deus continuou tratando através do homem. Mas o que o diabo fez? Formou uma doutrina que as pessoas tinham que escutar um gravador de alguém que Deus já usou, não usa mais. Depois que o homem morre, Deus não usa mais aquele homem. Isto disse o pastor Osmar.
Agora, depois que o profeta morreu, meus irmãos, Deus teve homens que falaram a mesma coisa que o irmão Branham falou na primeira e segunda etapa. Eles levaram a mensagem para frente. Homens usados por Deus, que pregaram a primeira e segunda etapa. Da mesma forma que Deus teve que ter um homem para poder manifestar o Espírito Santo na terceira etapa. Depois de William Branham, Deus teve que ter um homem. Você vê no Brasil Deus usando o pastor Joaquim Gonçalves Silva para pregar primeira e segunda etapa do irmão Branham. Deus usando um homem. Pastor Osmar pregou assim, e eu vou continuar pregando assim. O homem pode ter caído e feito o que fez, mas Deus usou o pastor Joaquim na primeira e segunda etapa. Mas Deus não usou o pastor Joaquim para pregar a terceira etapa. Deus usou outro homem que não caiu e nem pecou com os mesmos erros que o pastor Joaquim teve, mas um homem que tomou a palavra e profetizou outra vez, meu irmão. Era o Espírito Santo manifestado neste tempo específico para nós. 155, desvelar. Observe a palavra, observe a Escritura. Jesus disse, examinai as Escrituras. O irmão Branham diz aqui, observe. 155, parte A, o desvelar de Deus. Observem, somente Moisés tinha a palavra. No tempo de Moisés, somente Moisés tinha a palavra. Deus usava somente um, meu irmão. Deus não usou um grupo. Deus nunca usou um grupo. No tempo de Pentecostes, Deus não usou um grupo. Deus sempre manifesta através de um. E no tempo de Pentecostes, meus irmãos, que Deus se derramou na igreja, Deus estava manifestando através de cada indivíduo que recebeu o Espírito Santo naquele dia. Por isso, cada um deles falaram a mesma coisa. Nenhum falou diferente do outro. No Pentecostes. Pedro não falou diferente que Mateus. Mateus escreveu lá em Mateus 28, 19, que o batismo era em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E depois que eles foram cheios do Espírito Santo, no Pentecostes, e Pedro desceu ali, lá em Atos 2,38, e pregou, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro não estava falando diferente que Mateus. E Mateus não estava pregando diferente que Pedro. Os dois estavam falando a mesma coisa. O que prova que nós, hoje, temos o Espírito Santo, meu irmão, é quando cada pastor, cada um que crê neste ministério de João, fala a mesma coisa. Agora, se um prega diferente, o outro prega diferente, um tem Espírito Santo, o outro não tem. Se é o mesmo Espírito Santo, todos têm que falar igual. Se não fala igual, então um não é o Espírito Santo. Porque cada apóstolo falava todos a mesma coisa. Quando Paulo recebeu o Espírito Santo no seu dia, Paulo pregou o mesmo batismo que Pedro pregou. Tinham a mesma doutrina, falavam a mesma coisa, não falavam diferente. Estavam contra o mesmo sistema. Mesma coisa hoje. Nós, os pastores, se nós temos o Espírito Santo, se nós recebemos esse batismo do Espírito Santo,
da mensagem de João, nós vamos falar o mesmo que João falou. E o que João falou, meu irmão? Que esta doutrina do aperto play não é doutrina certa. Por quê? Porque tem aqueles que creem na doutrina do aperto play. E tem aqueles que não creem na doutrina do aperto play. Então, um é o Espírito Santo, o outro é o anticristo. Porque está falando diferente. Agora, quem está falando igual o pastor Osmar pregou? Quais pastores estão repetindo o que o pastor Osmar falou? Isto não é doutrina certa. É a única coisa que diferencia, irmão. O batismo do Espírito Santo para este tempo específico está aí. Deus tem homens hoje, Deus tem que ter homens. Aonde Ele pode pregar, aonde Ele pode manifestar o seu Espírito Santo, a palavra do dia. Agora, se você crê nestes homens que pregam a mesma coisa que João pregou, se você recebe esta palavra, então você está recebendo o Espírito Santo hoje. Você pode ter recebido o Espírito Santo no tempo do pastor, mas aonde você recebeu? Na mente? No espírito? Na carne? Porque se você recebeu na alma, você vai falar a mesma coisa que o pastor Osmar falou, que essa doutrina do aperto play é uma doutrina errada. É o que diferencia hoje. Quem tem o Espírito Santo, quem não tem. Ou quem tem o Espírito do anticristo. Ele sempre está junto. Era Jesus e Judas. Era o Espírito Santo, o anticristo da primeira era. Sempre caminham juntos. Depois que o pastor Osmar morreu, meus irmãos, surgiu essa doutrina do aperto play. Então você tem que ver esses dois espíritos caminhando junto. O Espírito Santo, neste tempo específico, está pregando hoje para vocês, falando: isto não é doutrina certa, a mesma coisa que o pastor Osmar pregou. Na mensagem, só o irmão Brana devia pregar. Por que os outros pastores não conseguem pregar isto? Porque eles têm uma falsa doutrina, eles têm um espírito errado, eles têm um anticristo. Agora, você pode receber o Espírito Santo hoje? Você tem que crer nos homens que Deus está usando hoje para pregar a mesma coisa que João. E João falou assim, meu irmão: não permita, cada pastor tem que expulsar essa doutrina da sua igreja, porque é o anticristo, é a marca da besta. Por isso que Deus levanta pastores, é para cuidar das ovelhas. É para isso, pastor tem que pregar, pastor não pode só ser um papel de parede, não. Pastor tem que ter voz, porque o Espírito Santo somente usa o homem. Ele tem que falar através de alguém. Então, meus irmãos, você quer receber o Espírito Santo? É o Espírito Santo hoje. É você rejeitar esta falsa doutrina. É você permanecer com o que João pregou. Não falar diferente. O irmão Brana diz que Deus usa um homem. E depois Deus usa outros que foram fielmente ensinados. E falam a mesma coisa que aquele falou. E o próprio irmão Brana também diz, meus irmãos, mensageiro do entardecer. O irmão Brana diz:
Mas tem aqueles que não aprenderam, eles não aprenderam a falar a mesma coisa que o pastor Osmar falava. Como é que fala que tem o mesmo Espírito que estava no pastor Osmar? Não tem, não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem que falar a mesma coisa. O pastor Osmar tinha o mesmo Espírito Santo que estava em William Marron Branham. Por que que ele tinha o mesmo Espírito Santo? Porque ele aprendeu a falar somente o que o William Branham disse. Pastor Osmar aprendeu a pregar com parágrafo. Porque o pastor Osmar foi fielmente ensinado por Deus. E hoje Deus tem pastores que também foram fielmente ensinados por Deus. Que eles falam somente o que João falou. Eles falam somente o que Branham falou. E o pastor Osmar não falou duas coisas, meus irmãos. Quando ele pregou a mensagem Aperta o Play, o pastor Osmar estava pregando para quem crê naquela doutrina. Ah, você crê no Aperta o Play? Então por que você não aperta o play lá onde fala que a era de Laodiceia terminou? Porque você está apertando o play 40 anos e vocês nunca viram que a era terminou. Aperta o play certo. Nós já sabíamos disso, não estava pregando para nós. A mesma coisa, eu digo hoje, pregando para estes que creem nessa doutrina falsa. Vocês creem no Aperta o Play? Por que vocês não apertam o play aonde o pastor Osmar disse? Isto não é doutrina certa. Aprende a falar somente o que João falou. Senão você não tem Espírito Santo. Você pode gritar, você pode ser pastor, você pode ser cantor, você pode ser músico, você pode ser diácono, você pode ser amigo você pode ser quem você quiser. Você não tem o Espírito Santo. Não tem Espírito Santo, porque o Espírito Santo hoje, ele fala a mesma coisa. Importa que profetizes outra vez. Quando que mudou? Já acabou essa escritura? Pastor Osmar cumpriu essa escritura, mas já terminou? Não. Não terminou. Por que não terminou? Porque não deu arrebatamento ainda. Apocalipse 10 só termina com o arrebatamento. Festa das trombetas, parágrafo 232. Este sétimo selo, grande mistério. Quando a noiva é reunida e levada, então termina este mistério. Amém. Vamos já para o final, meus irmãos, que o meu tempo já foi embora, né? O sexto selo, parágrafo 385. Uma oração do irmão Branham. Sexto selo, 385. Que Pai, hoje encontramo-nos aqui por tua graça. Amém? E não é que seja um povo especial, mas é porque do mesmo modo que o dia do leão, dia de Paulo, amém? Vocês sabem quando foi o dia do leão, amém? Os dias de Paulo, né? O primeiro animal semelhante a um rosto de leão. Ou do boi, ou do homem, nos dias de Lutero, rosto semelhante nos dias do homem, rosto de um homem, a mensagem de Lutero. Não é porque nós somos um povo especial, é porque assim como o Senhor fez nos dias do leão, assim como o Senhor fez nos dias do boi, assim como o Senhor fez nos dias do homem, é o tempo da águia. Assim é no tempo do profeta William Marron Branham. É
a unção da hora. É o Espírito Santo da hora. É o Espírito Santo para este tempo específico. A mensagem da hora, meu irmão. A mensagem de Apocalipse 10. Foi o Espírito Santo nos dias do profeta. 1-7. A mensagem de Apocalipse 10, 8-11. Profetizada por João. Foi o Espírito Santo nos dias do pastor Osmar. Mas você precisa receber o Espírito Santo hoje, depois que o William Branham foi embora, depois que João partiu, porque Deus ainda está manifestando através do homem, pregando a mesma coisa, profetizando outra vez. É o tempo da águia, é a unção da hora, é o tempo em que estamos vivendo. É a operação do Espírito Santo para este tempo específico. Amém? Então, meus irmãos, receber o Espírito Santo hoje pode ser um pouquinho diferente do que foi nos dias de João. Receber o Espírito Santo hoje pode ser um pouquinho diferente do que foi nos dias do irmão Branham. Hoje tem se cumprido essas escrituras. O irmão Branham diz: você tem que receber o Espírito Santo neste dia. No dia que você vive, no homem que Deus está usando. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor ajude a cada irmão poder entender, Pai, que o Senhor sempre manifesta o Teu Espírito através de um homem, Pai. Ainda que ele não seja um profeta, ainda que ele não seja um homem importante, Pai, mas quando ele pode pregar a mesma coisa, Pai, todos aqueles pastores que podem pregar, evangelista, é o Senhor falando a palavra da hora, é o Senhor combatendo o anticristo do dia, é o Senhor combatendo o espírito da marca da besta do dia, Pai, é o Senhor protegendo a sua igreja, é o Senhor não deixando esta igreja cair. É o Espírito Santo hoje, cuidando da sua igreja, não deixando a sua igreja cair com esta doutrina errada. Te agradecemos por isto, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém.